A paz do Senhor, adolescentes, mais uma aula, lição número 7. Temos como título Agostinho e Aquino, doutores da igreja. É aquilo que falamos na aula passada, que traremos nessa lição nomes de pessoas que foram pessoas importantes, né, na história da igreja. O texto bíblico se encontra em Romanos capítulo 12 e os versículos do 7 e o versículo 7, né? Capítulo 12, versículo 7, e também 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 16. A leitura, o versículo de destaque diz: os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Está escrito em Daniel capítulo 12 e o versículo 3. Temos como objetivos para essa aula ensinar o significado do título doutor da igreja, expor a vida e a obra de Agostinho, de Hipona e de Tomás de Aquino, incentivar os alunos a crescerem no conhecimento bíblico. E já aqui entrando na nossa aqui na introdução, está escrito o seguinte: você sabia o que é um doutor da igreja? Não é o médico ou o advogado que seja cristão. É um título concedido pela Igreja Católica para grandes mestres do passado. É um título muito raro e em 2000 anos de história somente 31 pessoas puderam ser assim chamadas. Observe como era assim o prestígio de alguém ter esse título, né, de doutor. Hoje nós temos o costume de tratar um advogado, né, doutor, um médico, como bem aqui o comentarista ele deixa destacado. Mas nesse período era considerado um doutor pessoas com tal conhecimento e também, vamos dizer, com tanta influência como estes homens que iremos estudar hoje tinham. E observe que em 2000 anos de história somente 31 pessoas puderam ser assim chamadas. Sem dúvida, Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino são os mais famosos. Separados por 800 anos, esses homens de pensamentos e personalidades tão diferentes contribuíram muito para o fortalecimento da doutrina cristã, né? Então, a história de Agostinho, ou seja, Agostinho, o período que ele viveu, e para surgir agora este Tomás de Aquino, duraram cerca de 800 anos a diferença entre eles. Aqui no primeiro tópico diz: Agostinho de Hipona, um coração inquieto. Então fiquem atentos que vocês irão ter uma aula, né, onde vocês irão conhecer esse homem que, na medida que eu estava estudando essa lição, eu achei muito interessante a maneira que o comentarista ele estava, vamos dizer assim, ele resumiu um pouco da história de Agostinho, e é muito interessante a história desse homem. Então fique atento, você que está a nos assistir, e também daqui a pouco nós iremos tratar desse outro homem, né, que é Tomás de Aquino. Então Agostinho, nascido no ano 354 d.C., no norte da África, Agostinho era de um oficial romano que adorava aos deuses romanos e de uma cristã fervorosa chamada Mônica. Seus pais perceberam que era uma criança muito inteligente
e o mandaram estudar nas principais escolas do norte da África. Ele estudou retórica, a arte de falar de maneira elegante e convincente. Não importa se na verdade o que está sendo falado é certo ou errado, o objetivo era convencer que o que estava sendo dito era justo, mesmo se fosse errado. Os professores de filosofia preocupavam-se em buscar a verdade, os de retórica não. Quando eu estava estudando essa lição, quando chegou nessa parte aqui, eu achei interessante. Por quê? Porque nós nos dias de hoje, nós podemos também observar que existem muitos, vamos colocar assim, pregadores que eles têm muita retórica, muita retórica, fala bonito e chega até a convencer daquilo que ele está falando. E muita gente se deixa levar, por pessoas que têm apenas uma boa retórica, e às vezes começa a trazer uma palavra que não está ali aprovada na palavra de Deus, mas pela retórica, pelo modo de falar, pelo jeito de convencer, eles acabam realmente trazendo aquilo que eles estão desejando, atrair a atenção do público, trazer uma mensagem, às vezes uma mensagem diferente do que a palavra de Deus nos ensina. Então devemos ter cuidado, porque já naquele tempo, observe que o comentarista diz aqui, não importa se na verdade o que está sendo falado é certo ou errado, o objetivo era convencer que o que estava sendo dito era justo, mesmo se fosse errado. Certo? Então, só um parênteses que nós abrimos aqui para explicar esse ponto aí que o Agostinho, ele também estava nesse contexto aqui. Então, mais adiante aqui diz que Agostinho começou estudando os livros de Cícero, grande mestre da retórica romana, mas também filósofo. Mais tarde ele se convenceu de que falar bem não era o suficiente, era necessário conhecer a verdade, Então Agostinho já observou, ele começou a observar que não estava satisfeito apenas em falar bonito, Ele agora queria conhecer de fato a verdade. E na sua busca pela verdade, tornou-se maniqueísta. Mani o quê? Você pode perguntar. Calma, eu explico. O maniqueísmo era uma religião famosa na época de Agostinho e que dizia que o universo era governado por duas forças, a luz e as trevas. Calma, não tire conclusões precipitadas. Os maniqueístas acreditavam em luz e trevas de maneira completamente diferente do que é ensinado na Bíblia. Na verdade, eles não gostavam da Bíblia e zombavam dizendo que era um livro infantil. Agostinho, nessa época, concordava com eles. Com o tempo, ele começou a se decepcionar, pois não conseguia encontrar a verdade que tanto procurava. Observe que Agostinho ele era um homem que ele não se conformava nas experiências que ele estava obtendo, Nós vimos que ele começou na retórica, na arte de falar de maneira elegante, convincente, mas nessa procura dentro de uma retórica, de um estudo da retórica, ele não encontrou a verdade, ele não encontrou. Então ele agora procura nesse maniqueísmo, e concordava até nessa linha de pensamento deles, ao ponto de achar, de dizer que a palavra de Deus é um livro infantil, mas mesmo assim ele não se conformava porque
não conseguia encontrar a verdade que tanto ele procurava. Então mudou-se de Cartago, viveu um tempo em Roma e foi morar em Milão, onde se tornou um neoplatônico. O neoplatonismo era uma filosofia popular nessa época e que, ao contrário do maniqueísmo, afirmava que somente uma força governava o universo. Observe que ele já está chegando mais ou menos aonde ele quer chegar, né? Observe que agora ele conheceu esse neoplatonismo que afirmava que somente uma força governava o universo. O Criador de todas as coisas é chamado de Uno, inefável, ou aquele que é único e que não se pode descrever. Ele era bom e o mal só surgia quando o homem afastava-se desse Uno. Parecia que todas as dúvidas de Agostinho estavam respondidas. O que a sua mãe sempre lhe ensinou estava certo. Existe somente um Deus, né? O comentarista deixou até um versículo aqui, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que é perfeito e bom, mas como a Bíblia, com uma linguagem que para ele era infantil, narrando tantas guerras e violências, poderia ser a palavra de Deus. Ele estava com dúvidas, ele pensava como um livro, né? Como um livro que traz, que narra tantas guerras, né? Se nós observarmos, a Bíblia ela fala de guerra, principalmente no Velho Testamento, nós vemos muitos conflitos, né? O povo de Israel, muito sangue derramado, e ele não queria crer que um livro que narra tantas guerras e violências poderia ser a palavra de Deus. Nessa época, Agostinho começou a frequentar a igreja de Milão, e o estilo da pregação do pastor daquela igreja chamou-lhe a atenção. Ambrósio, que também é considerado o doutor da igreja, era um grande mestre da oratória e pregava de uma maneira que convenceu Agostinho sobre a profundidade das verdades bíblicas, né? Observe que quando se tem uma habilidade de trazer uma palavra, né? Nós falamos anteriormente sobre a retórica, e agora estamos vendo aqui um doutor da igreja, Ambrósio, que o comentarista disse que era um grande mestre da oratória, né, e pregava de uma maneira que convenceu Agostinho. Isso quer dizer que é pecado você é errado você procurar fazer um curso de retórica, você ter uma boa oratória para falar bonito. Isso não quer dizer que é errado, não, mas que se use essas ferramentas para transmitir a palavra de Deus, não apenas para querer convencer que você tem algo que não tem, né? Muita gente não tem o Espírito Santo, a verdade é essa, mas quer demonstrar através de uma boa palavra, de uma boa oratória, quer mostrar que tem algo diferente na sua vida, né? Que às vezes não passa apenas de uma habilidade. Mas aqui Agostinho, comentarista, diz que ele percebeu na oratória e foi convencido da profundidade das verdades bíblicas. Não restavam mais dúvidas, né? A mensagem de Deus é a verdade, né? Assim o Agostinho ele falou. Mesmo assim, Agostinho não conseguia se converter, pois se tornar cristão significava abandonar a vida que tanto gostava, uma vida de festas, bebidas e cercado de mulheres. Observe que o homem, né, mesmo tendo os seus estudos, seus conhecimentos, né, eu acredito que é um homem culto, né, um homem educado, um homem cheio de conhecimento, como já falei, mas vivia uma vida pecaminosa, uma vida de orgia.
E aqui o comentarista diz que ele não conseguia se converter, pois ele sabia que para se tornar um verdadeiro cristão teria que abandonar as festas, as bebidas e as mulheres. Uma batalha iniciou-se dentro de Agostinho e ele orava sempre assim: dá-me pureza e moderação, mas não agora. Então, olha, observe que o comentarista que ele abre aspas, dá-me pureza e moderação, mas não agora. Essa foi a oração, era a oração de Agostinho. Ele queria a pureza, mas não queria de uma forma rápida, porque ele queria curtir ainda as coisas desse mundo, né? Além disso, tinha inveja das pessoas que tiveram forças e coragem para fazer aquilo que ele não conseguia, né? São características de pessoas do nosso tempo, né? Que infelizmente não consegue ter uma vida de um verdadeiro cristão, e além disso ainda tem inveja das pessoas que conseguem viver uma vida de verdadeiros cristãos, de verdadeiros servos de Deus. Então observe que desde aquele tempo já existia esse conflito interno nas pessoas. Mas mais adiante diz que um dia, não aguentando mais a vida que levava, ele orou diferente. Observe como ele orou. Abre aspas. Até quando, Senhor? Até quando? Amanhã, sempre amanhã? Por que não acaba com minha imundice neste exato momento? Fecha aspas. Então ele agora interrogava ao Senhor. Ele interrogava o Senhor. Até quando, Senhor? Até quando? Amanhã, sempre amanhã? Por que não acaba com minha imundice neste exato momento? Então, da forma que ele fala aqui, nós podemos entender que ele queria até, de uma certa forma, culpar o Senhor pela sua situação, pelo seu comportamento. Mas observe que o comentarista aqui ele diz: nesse momento, ele escutou uma criança que brincando com seus amigos gritava: toma e lê. Toma e lê, toma e lê. Agostinho entendeu isso como um sinal de Deus. Pegou a Bíblia e leu o texto de Romanos, capítulo 13, os versículos 13 ao 14, que diz que afirma que devemos largar todo tipo de imoralidade e termos as mesmas qualidades de Jesus Cristo. Então, o que ele precisava era desse sinal. Então, quando ele viu uma criança brincando, toma e lê, ele entendeu que era o próprio Deus falando com ele. Então, apressadamente, ele pegou a palavra de Deus e leu, certo? Então, observe, a gente tira muita lição disso. Por quê? Porque não adianta ter a palavra de Deus, não adianta nós termos a Bíblia, né? E nós não ler. Não estejamos lendo a palavra de Deus em nossos lares. Por quê? Porque às vezes você quer um sinal, quer ouvir Deus falar com você, assim, porque o Senhor não me ajuda, eu estou precisando, estou confuso, eu estou com a alma perturbada, eu estou passando por um conflito interno, e você quer que Deus fale, mas você não abre a palavra de Deus para ler. Então o que faltava para Agostinho era abrir a palavra de Deus e ler. E Deus foi tão amoroso com ele, que quando ele abriu a Bíblia, caiu em Romanos capítulo 13 e o versículo 13 ao 14, que falou profundamente, confirmando a situação da vida dele. Aqui o comentarista disse que aquele versículo afirmava que devemos largar todo tipo de imoralidade e termos as mesmas qualidades de Jesus Cristo. Naquele momento, Agostinho encontrou a paz que seu coração tanto procurava. Grande foi a alegria de sua mãe ao saber de sua conversão, pois ela sempre orava por ele. Alguns anos se passaram e Agostinho se tornou pastor da igreja da cidade de Hipona, no norte da África.
Um pensamento que defendia e que se tornou importante é que o ser humano foi totalmente corrompido pelo pecado, não restando nada de bom. Então é impossível que o homem tome a iniciativa de buscar a salvação, pois é Deus, por sua graça, que busca e salva o homem pecador. Então isso aí é muito maravilhoso, essas palavras dele, porque não adianta a gente nós acharmos que Deus ele vai nos tomar e levar-nos para uma postura de servo dele, de cristão. Não, nós não, por nossas próprias forças, nós não conseguiremos ter essa atitude. Então nós devemos pedir a Deus tal como ele vinha pedindo, né? Senhor, né, dá-me força, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso. E nesse clamor, Deus, ele deu vamos dizer assim, que Deus deu um empurrãozinho através daquela criança, pedindo para que ele viesse a ler a sua palavra. E quando ele leu a palavra de Deus, ele realmente encontrou o caminho, né? E deixando para nós que é impossível que nós venhamos tomar a iniciativa de buscar a salvação, pois é Deus, por sua graça, que busca e salva o homem pecador. Agostinho morreu no ano de 430 depois de Cristo. Agora vamos para o segundo tópico, Tomás de Aquino, um boi mudo a serviço de Deus. Eu achei interessante esse apelido aí de Tomás de Aquino. Você vai entender agora, logo a princípio desse tópico, o porquê dele ser conhecido como um boi mudo. Nascido no ano de 1224 depois de Cristo, Tomás de Aquino teve uma vida bem menos agitada do que Agostinho. Conhecido por seus amigos por boi mudo, pois era muito forte, mas ao mesmo tempo muito tranquilo. Tomás de Aquino é considerado um dos maiores teólogos de todos os tempos. É o principal representante da escolástica. O que é isso? É uma tentativa de unir fé e razão. Para os escolásticos não bastava apenas crer pela fé, era preciso compreender pela razão. Então a fé era ensinada nas escolas, não na escola dominical, que nesta época não existia, mas nas universidades. Era preciso unir fé e razão, nesse caso teologia e filosofia. Agostinho havia conseguido fazer isso com a filosofia de Platão, que afirmava, entre outras coisas, que a alma é superior ao corpo. Mas na época de Tomás de Aquino, uma nova filosofia estava fazendo sucesso, pois os livros de Aristóteles, discípulo de Platão, que viveu entre os anos de 384 a 322 a.C., que durante muitos tempos estavam perdidos, foram achados. Diferente de Platão, que afirmava que o verdadeiro conhecimento é encontrado em um mundo superior a este, Aristóteles defendia que o conhecimento é encontrado neste mundo em que vivemos. Como unir este novo pensamento com a fé cristã que afirma que este mundo está corrompido e que existe um lugar melhor? Observe aí o conflito, né? O conflito de conhecimento, de propagação, né? Desses pensadores, né? Um defendia que o conhecimento é encontrado em um mundo superior a este. Já o outro defendia que o conhecimento é encontrado neste mundo em que vivemos. Então havia um conflito de ideias, de conhecimento. Tomás de Aquino vai discordar de Agostinho, afirmando que o homem não foi completamente corrompido pelo pecado, né? Apenas a sua vontade de fazer o bem, mas não a sua capacidade de raciocinar. Pois essa era a forma do homem ser parecido com Deus. Aquino ensinou também que a razão pode provar a existência de Deus e a imortalidade da alma, mas que somente pela fé é possível crer na divindade de Cristo. Afirma que mesmo a fé, não podendo ir contra a razão, era necessária para a salvação humana. Os livros de Tomás de Aquino mudaram a forma de a igreja pensar,
pois durante outros 100 anos o pensamento de Agostinho foi seguido pela maioria dos cristãos. Tomás de Aquino morreu no ano de 1274 e até hoje é o teólogo oficial da Igreja Católica, né? Se você ainda não foi confrontado com algum católico e dentro desse confronto eles colocaram o nome desse homem, né, Tomás de Aquino, né? Qualquer tempo você pode ser abordado aí e com certeza algum católico vai falar desse homem Tomás de Aquino, que, como o comentarista diz, que ele até hoje é o teólogo oficial da Igreja Católica, né? Embora que alguns querem aproveitar o nome dele e querem trazer dentro da história dele uma pessoa que é contra os protestantes, mas isso aí nós iremos ver em uma outra aula sobre essas diferenças de pensamento e de ideias. E para concluir, quantas coisas maravilhosas podemos aprender se observarmos a vida destes dois servos de Deus. Com Agostinho de Hipona, aprendemos que até mesmo o maior pecador pode ser alcançado pela graça de Deus e se tornar um poderoso instrumento nas mãos dele. E com Tomás de Aquino aprendemos que, ao contrário do que muitos afirmam, fé e razão não são inimigas, mas juntas podem ser usadas para o fortalecimento da igreja, né? São dois homens que deixaram aí uns ensinamentos que podem trazer, vamos dizer assim, um alívio para algumas mentes conturbadas, mentes que que talvez estejam na situação de Agostinho a princípio, né? Um homem que procurava pela verdade e não encontrava, até o ponto em que realmente teve essa experiência com Deus. Então, que possamos não deixar de estudar sobre estes homens que fizeram parte da história da igreja. Então, vamos ficar por aqui e eu agradeço a todos vocês que assistiram essa aula e desde já convido para a próxima aula, que iremos falar sobre a reforma protestante, né? A reforma protestante, que tem tudo a ver conosco. Então, que Deus abençoe a você e que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.